E Deus tem uma preocupação muito grande com aqueles cristãos, com aqueles crentes que são igual a onda do mar, que são inconstantes, que não fundamentaram raízes, que não têm raiz. Você sabe que, por exemplo, para essa árvorezinha aqui, ela produzir fruto, primeiro ela cresce para cima ou para baixo? Não entendi. Cresce para baixo. E primeiro, antes dela dar fruto, ela precisa de quê? De quê? De raiz. Então fala aí para quem está do seu lado, quem não tem raiz, não produz frutos. É bíblico isso. Para a gente produzir fruto, nós precisamos fincar raízes. Até porque os frutos que nós produzimos, na verdade, nem são para nós, são para os outros. Não é verdade? A gente precisa estar muito atento com isso. Aonde nós estamos colocando as nossas raízes. Porque, veja bem, se somos inconstantes, é porque a raiz ainda não, como que fala o nome da palavra? Não, fincou, né? Se enraizou. Ou seja, olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 6. Você está com a Bíblia aí? Coloca a mão sobre ela e diga assim, Senhor, usa essa palavra para falar comigo nessa manhã. Diz assim, 1:6. Peça, porém, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Você está entendendo isso aqui ou não? Você está vendo que a palavra está dizendo, vou até parar, fazer uma pausa aqui para você entender. Você está vendo que a palavra está dizendo que aquele que duvida não alcança? Você está vendo que a palavra está dizendo que aquele que não tem fundamento, aquele que não crê, não precisa nem esperar nada de Deus? Olha como isso é importante. Até porque você vai entender bem a palavra de hoje. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje para produzir muito fruto na sua vida. Amém? Mas olha só isso. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, diga-se comigo, Senhor, fala comigo. Me dá essa palavra para que ela possa mudar a minha história. Veja bem, se nós não somos inconstantes, não temos raízes fundamentadas, sempre vamos ser inconstantes nas coisas que fazemos. E quem gosta de negociar com o inconstante? Quem gosta de tratar, de marcar horário com quem é inconstante? Porque o que é uma pessoa inconstante? Que não tem raiz, não tem responsabilidade. Você marca com ela cumpre se ela quiser. Agora, quem já marcou um compromisso com alguém, você deixou de fazer algo importante para você, para ir atender aquele alguém, e quando você foi atender aquele alguém, o alguém não foi. Já aconteceu com você? Quem já aconteceu? Como você ficou? Furioso. É ou não é? Por quê? Porque nós mesmos, gostamos de pessoas que sejam constantes e não inconstantes, que tenham responsabilidade, que tenham raízes fundamentadas. Quando você passa por aquela porta, e diga-se de passagem, quem está aqui hoje que passou pela porta? Glória a Deus. Quando nós passamos por a porta, Deus traz você para romper dentro de você sementes da fé.
Quando você passa por aquela porta, Deus não traz você aqui para assistir um culto, mas para ouvir uma palavra. E a palavra, diga comigo, é a semente de Deus que vai germinar dentro de mim. Agora, se essa semente não germina, eu nunca vou produzir fruto nenhum. Nunca eu vou produzir nada. Minha vida sempre vai ser a mesma coisa. Nunca vai haver mudança na minha vida. Eu posso ser até um religioso, mas não ver mudança. Porque o que muda não é eu vir na igreja. O que muda são os rompimentos que a palavra traz dentro de mim. Amém? O que acontece é o seguinte, é que nós vamos se tornando tão religiosos dentro da igreja, que nós começamos a ver as sementes de Deus que Ele lança na nossa vida, como algo natural. E diga comigo, Deus não é natural, Deus é sobrenatural. E quando a gente vê o sobrenatural como natural, nós nos tornamos religiosos dentro da igreja. Quando nós não vemos mais Deus como sobrenatural, e sim como natural, nós nos tornamos dentro da igreja pessoas normais. E Deus não fez você passar por aquela porta para ser alguém normal. Quando você passa por aquela porta, Deus te dá uma palavra que vai mudar dentro de você anos, tempos, gerações, vidas. Vai despertar dentro de você coisas que o natural não faz. Quem está me entendendo? Mas por que, bispo? Porque muitas vezes eu ouço a palavra, mas isso não acontece, não se rompe na minha vida. Porque nós não podemos ouvir a palavra como algo natural. Às vezes você vê a pessoa dizer assim, hoje eu vou para a igreja buscar uma palavra. Mas ela não está indo buscar o sobrenatural. Ela quer algo natural, que simplesmente alivie aquilo que ela está passando. Ou seja, ela está passando por um problema, ela está enfrentando uma luta, ela diz, hoje eu vou na igreja porque eu preciso de uma palavra. E a palavra não funciona dessa maneira. A palavra são sementes de Deus que são lançadas do lavrador que Deus colocou aqui em cima. Amém? Deus colocou o lavrador, Deus não pôs um palhaço aqui para fazer circo. Deus colocou um lavrador que lança a semente e faz essa semente da fé se romper dentro de você, provocando milagres, provocando mudanças, provocando transformações na sua vida, que o natural lá fora não tem poder de fazer. O natural lá fora não tem poder. E as coisas de Deus se mudam, não é pelo que nós vemos, é pelo que ouvimos. A fé, ela não vem pelo que vemos, vem pelo que? Quem está vivo dá glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A fé não vem pelo que vemos. Nós não podemos ver Deus, mas podemos ouvi-lo. E é pela palavra que Deus vai mudar. Foi pela palavra que Deus falou para Moisés. Deus não falou para Moisés, construa um barco para abrir o mar vermelho. Deus falou, abra a sua boca, fala, que o resto, o sobrenatural eu faço. Pela palavra de Moisés o mar se abriu. Foi pela palavra que um homem que estava há 38 anos esperando o natural, que alguém pegasse ele, levasse ele até o tanque, para ele ser curado, nunca aconteceu. Mas quando Jesus deu uma palavra na vida daquele homem, e o sobrenatural aconteceu, o que demorou 38 anos aconteceu no minuto seguinte. O que eu quero dizer para você, é que nesta igreja, Deus não te trouxe para o natural, Deus te trouxe para o sobrenatural. Se você tem visto aqui natural, a palavra não vai resolver a sua vida. Porque a palavra só muda quando nós
entendemos que Deus não é natural, que Ele é algo sobre. Ele é algo sobre. O que quer dizer isso, bispo? Quer dizer que o problema que você está passando, Deus é sobre. A luta que você enfrenta, Deus é sobre. O problema no casamento, Deus é sobre. O problema que você passa e tal, etc, 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 Deus é sobre. Deus é mais do que o que você está passando. É por isso que quando Ele te chamou para passar por aquela porta, para entrar nesta igreja, não foi para você sentar simplesmente numa cadeira, foi porque Deus quer lançar sementes dentro do seu coração, sementes de fé, sementes que vão romper coisas que você nem imaginava que iam acontecer e vão começar a acontecer na sua vida. E aí que começa a porta se abrir, milagres acontecer. Mas para que semente germine, eu não posso ficar pegando a semente. Pega ela aqui, coloca aqui. Pega ela aqui, coloca aqui. Vai germinar? Ou alguém já plantou alguma coisa aí? Quem já plantou? Funciona assim? Hã? O que vai fazer com a semente? Deixa eu te explicar uma coisa. Claro que isso aqui não é semente, tá, minha gente? É uma pedra. Tá gravando, daqui a pouco vão falar, o bicho está falando que é pedra, é semente. Preste atenção, isso aqui é o quê? Uma pedra, mas que nós estamos dando um exemplo que é uma... Aleluia. Ó, a semente não se rompe para cima. A semente se rompe para baixo. Quando você entra por aquela porta, Deus lança a semente, que pela fé vai se romper dentro da sua vida. Mas se você é inconstante, se você, como diz a palavra aqui, ó, duvida, se você é aquela pessoa que ainda não tirou a dúvida, ainda não tirou a insegurança, ainda não se entregou a Deus, você ainda crê em metades, dessa metade para cá eu acredito, e dessa metade para cá, eu ainda, quer dizer, ainda as raízes não. Você que ora está aqui, ora está lá. Esses dias eu vi a bispa atendendo uma mulher, que ela disse assim, não bispo, a bispa falou, vem para o culto hoje. E ela disse, não, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho 5 igrejas para ir. Ah, como nessa hora eu queria ser Deus. Eu queria nesse momento, queria que Deus, deixa ser, só um pouquinho, senhor. Eu ia falar, oi, tu veio aqui, ia na outra igreja e dizer, cara de pau, falei contigo lá, quer ouvir aqui de novo? Tome. Aí ia na outra e falava assim, de novo, cara de pau. Quem está me entendendo? Nós precisamos de raízes. Nós precisamos de raízes. Raízes é o que faz, ó. Faz o quê? Permanecer. Faz você estar firme para que os frutos, quando aparecerem, sejam frutos consistentes. Sejam frutos firmes. Porque ora você vê a pessoa orando, ora você não vê, ora a pessoa está fazendo, ora ela não está, ora ela acredita, ora ela não acredita. São inconstantes. São pessoas que não fincaram raízes, são pessoas que a semente não explode dentro dela. E Deus nunca te deixou sair da igreja sem te lançar uma semente. Nunca. Nenhum dia que você passa por aquela porta, você entrou aqui e o bicho falou assim, ó, hoje gente, hoje eu só vou te dar a paz, não tem palavra. Cada dia que você entra por aquela porta, há uma palavra sendo liberada do céu, desce diretamente do céu, vem pelo lavrador, passa pela sua vida para romper coisas dentro de você que o natural não rompe. Quando é que você vai entender? Olha para mim, quando que você vai entender que o natural não pode romper coisas que só Deus pode? Quando é que você vai entender?
Quando é que você vai parar de olhar para as coisas de Deus como algo natural? Quando Deus não é natural, Deus é sobre, Deus é mais, Deus pode mais. Quando muitas vezes a gente deixa de acreditar em Deus que é sobre, para acreditar no presente. Quem está com a Bíblia? Fecha ela, segura assim na sua mão. Está com a Bíblia aí? Segura ela na sua mão. Se você não acredita nisso, segura assim. Se você não acredita nisso aqui, em que tu vai acreditar? Se a tua confiança não está aqui, vai estar onde? Se você não consegue viver isso aqui, o que você vai viver? Se você não se entrega para isso, para que você vai se entregar? Se você não consegue vivenciar tudo que Deus está colocando aqui, como é que você vai viver tempos, planos, coisas novas de Deus? Se você fechar sua vida para isso aqui, você vai viver em prol de quê? Diga para mim, se você fechar sua vida para isso aqui, você vai viver em prol de quê? Quem é que vai reger o seu caminhar, o seu pensar, a sua maneira de ser? Quando nós fechamos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando nós fechamos a vida para Deus, somos regidos pelos nossos sentimentos. Vivemos pelo que a notícia diz. Vivemos pelo que os outros falam. Preste atenção. Porque esse é o momento que está rompendo coisas dentro de você, que o natural lá fora não pôde romper. E é por isso que esse é o momento que mais o diabo quer te incomodar. Porque o diabo sabe que quando você passou naquela porta, hoje ia ser liberada uma palavra profética de Deus sobre a tua vida, para você romper coisas que talvez lá atrás na sua geração não foram rompidas, mas que estão sendo hoje rompidas por Deus dentro de você. Abra sua mão. Fala, Deus, se ainda não se rompeu a palavra profética em alguém da minha casa, em alguém da minha família, se alguém lá ainda não conseguiu entender o sobrenatural, eis-me aqui nessa manhã, rompe em mim. E você vai viver o sobrenatural. Mas se você se fecha para isso aqui, você vai ser regido por aquilo que você vê. É por isso que quando você vem, Deus fala, olha, cuidado. Quem anda com Deus não anda com esses olhos, anda com esses olhos. Quem anda com Deus não anda com esses ouvidos, ouve esse ouvido. Quem anda com Deus não vive pelo que pega, vive pelo que Deus fala. Quando Deus chamou você para sentar nessa cadeira, Deus já estava lançando sementes. Sementes que vão romper dentro de você, que o natural não é capaz de fazer. Quando você entender que o natural não é capaz de mudar a sua casa, que o natural não é capaz de mudar a sua família, que o natural não é capaz de mudar a tua história, que o natural não é capaz de fazer por você o que o sobre pode fazer, você vai deixar de olhar às vezes a palavra, como muitos quando chegam à igreja desprezam a palavra. Você já reparou que na palavra é a hora que dá mais vontade de ir no banheiro? É na palavra que dá mais vontade, parece que na palavra a boca abre parecendo um leão rugindo. Você já reparou que é na palavra
que mais acontece as coisas, é o som que mexe, é a coisa que anda, é o gato, é a pessoa que vai beber água, pega no copinho. Eu não sei se ela bebe água ou toca na escola de samba. Né? Reparou? Sim ou não? Mas por que é nessa hora? Porque quando você passa por aquela porta, Deus não coloca um palhaço aqui para pregar. Deus coloca um lavrador para lançar uma semente que vai mudar geração, vai mudar história, vai mudar conceitos, vai mudar famílias, vai mudar pensamentos, vai mudar tudo. Não é o pastor que muda, mas é o lavrador que lança a semente, que vai entrar dentro do seu coração e vai causar uma explosão de fé tão grande dentro de você, que você vai dizer: olha, eu nunca mais vou ser assim, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar isso aqui, e você começa a mudar destinos que outras antes de você não conseguiram mudar. O que não podemos é olhar para isso aqui, porque foi por isso aqui que Jesus falou: Lázaro, vem para fora. O que é que ele usou? Qual foi o controle remoto de Deus? Qual foi o controle remoto? Lázaro estava mortinho lá dentro. Qual foi o controle que ele usou? Olha o controle de Jesus. Lázaro, vem para fora. Por uma palavra, o morto ressuscitou. A filha de um dos principais da sinagoga estava morta. A notícia veio para Jairo, dizendo: olha, não adianta mais porque tua filha morreu. Jesus usa um controle remoto fantástico. E diz para ele, para Jairo: Jairo, ela não morreu, ela dormiu. Jesus olha para a menina e diz: e a menina desperta. Palavra. O que muda não é a emoção. O que muda é a palavra. O que muda é a palavra. E aqui, nesta igreja, o que mais você não pode dizer que você não recebe é palavra. Porque cada dia que você vem aqui, está teu pastor aqui, está o lavrador aqui. Você não vê trazer outro de fora, você não vê outro de outro lugar, você vê o mesmo aqui. Durante 8 anos que essa igreja foi fundamentada, 8 anos Deus tem usado a minha boca como lavrador para lançar palavras, para despertar dentro de você avivamento, renovo, transformação. Então, para de olhar a palavra como algo natural, porque ela não é natural, é sobrenatural. É sobre. E muitas vezes Deus vai usar a palavra, vai dizer para você: olha, você precisa fazer isso. Quantas vezes a palavra diz: olha, você já se tornou dizimista, você já ofertou, você já ajudou o irmão, você já acordou para orar. É a palavra. Mas quando eu olho e não vejo o sobre, vejo o meu pastor falando, essa palavra não tem poder de se romper dentro da minha vida. E quando ela não se rompe, é mais uma palavra que foi lançada sem fundamento. Jesus, ele deu uma parábola. Acorda aí. Ele deu uma parábola que ele disse que o semeador saiu a semear e lançou a semente em 4 tipos de solos. Um era pedregoso, outro era cheio de espinho, outra a terra era rasa, mas ele disse que lançou a semente em uma terra. E ele chama essa terra de terra boa. Ele lançou essa semente nessa terra. E ele disse que aquela semente produziu 100 por 1. Quer dizer isso, bispo? Quer dizer que, abra sua mão, quando a sua terra é boa, abra a mão, quando a sua terra é boa, lá fora pessoas vão estar produzindo, mas a sua
produz diferente. Enquanto eles produzem 1, você produz 100. Por quê? Porque eles produzem, mas você produz pela bênção do sobre na sua vida. Para de viver por vista. Para de viver por aquilo que você vê. Viva pela fé. A fé nada mais é que sementes de Deus lançadas dentro da nossa vida. Tanto que Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Repito, sem fé é impossível agradar a Deus. O que quer dizer isso, bispo? Que eu agrado a Deus pela fé. Porque o que é fé? Hebreus 11, está com a Bíblia aí? Vamos entender. Abra aí, Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Coloque aqui, por favor. Hebreus, está lá. Antes de Tiago, que nós estávamos lendo. Capítulo 11. Posso ler? Quem já achou aí, diga amém. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom, e pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando você passa por aquela porta, você passa buscando o invisível. Porque o visível você já tem. Quando você passa por aquela porta, você passa por aquela porta dizendo assim: bispa, bispo, obreiro, homem de Deus, mulher de Deus, ore pela minha casa. Você precisa lá na sua casa de algo sobrenatural. Porque o natural você já tem. Quando você passa por aquela porta, você busca o invisível, o sobrenatural. Porque o natural você já passou por ali. Quando você diz assim, olha, eu estou desempregado, você já tem o natural. E você pede uma oração, você está dizendo, eu preciso de algo sobrenatural. E você acha que Deus fez você passar por aquela porta. Para quê? Para te entregar o natural? Você acha que quando você foi chamado entre 1 milhão lá fora, passou por aquela porta, Deus chamou você para ser mais um? Para ser simplesmente mais um natural? Para você simplesmente ouvir uma canção bonita, cantar um louvor ou cantar um hino bonito? Não. Só os que tiver com a mão assim eu vou dar a notícia. Quando você passou por aquela porta, Deus fez você passar para que você entenda que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ei, o Deus que tem capacidade de formar o universo é aquele que transforma o visível, olha lá, que faz existir o invisível na sua vida. Ou seja, bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Que aquele que tem capacidade de transformar o que não existia no que existe hoje, tem capacidade de que quando você entre por aquela porta, transforme a sua casa, a sua família, a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos em algo sobrenatural. Mas isso só é possível quando as minhas raízes estão bem plantadas. Quando eu não estou procurando simplesmente o fruto. Quando primeiro eu estou procurando raízes para produzir frutos.
Deixa eu explicar uma coisa para você que às vezes a gente não aprende na igreja. E às vezes é erro do pastor. Porque o pastor fala, olha, você vai ser abençoado, faz essa campanha que vai ser isso, faz aquilo que você vai receber isso. Mas muitas vezes o pastor não diz uma coisa para você. E eu estou dizendo. Porque eu sou o lavrador que quer lançar hoje a semente em terra que vai produzir 100 por 1. Em cada semente lançada 100 por 1. Eu vou dizer para você. Primeiro Deus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo lhe será acrescentado. João capítulo 15, está com a Bíblia aí? Eita Deus, isso não estava no script não. Eles devem estar desesperados lá no som, sabia? Eles não sabem onde é que está João. Quando eu falo assim, procura o João, ele fica caçando no meio da igreja, João. João capítulo 15. Em quantos você precisa ir para encontrar o João? Sozinho você encontrou aí? Você vê no som, no computador, com o Google eles precisam de 5. 5 e 3 computador, que é para poder encontrar o João direitinho. Não, pastor? Ó, lugarzinho difícil, rapaz. Ali é tratar com o sobrenatural. João capítulo 15, entenderam? Vamos ler? Olha o que ele disse assim, 15:4. Permanecei. O que é permanecer? Criar raiz. Não ser inconstante. Ora acredito, ora não acredito. Ora acredito, ora não acredito. Quando tudo está bem, estou acreditando. Quando passo pelo vento, não acredito. Quando tudo está bem, olha, Deus é maravilhoso, Deus é bom, põe um post na internet, entra no Facebook, fala de Deus e não sei o que tem, e Deus isso, é Deus é aquilo, mas quando a tempestade vem, quem viu a pregação de sexta-feira? É na tempestade que a gente precisa virar o leme. É na tempestade que a gente precisa acreditar que o natural não é de Deus. Quem é de Deus é o sobrenatural. Natural você já é, sobre é Deus. Olha que ele diz, permaneça em mim e eu. Ou seja, o que eu preciso fazer, bispo, para Deus permanecer? Criar raiz. Quando eu atendo alguém aqui, a pessoa disse, não, bispo, sabe? Esses dias mesmo atendi uma moça aqui, ela disse, bispo, sabe o que é? Eu estou insatisfeito com a minha igreja. Eu falei, então procura outra. Procura outra. Aí a mulher falou, você não vai me chamar para vir aqui não? Eu não. Não sou eu que chamo. Quer ver? Quantos aqui eu chamei para ficar aqui? Que legal. Isso quer dizer que o sobre que está na minha vida te trouxe para ouvir a sua palavra. Ou seja, você não chamou, bicho? Não, eu disse para você que decide onde você quer ficar. Existe uma igreja em cada esquina. Não tem? Sim ou não? Cada esquina tem uma igreja. Tem mais igreja que mercado. Uma igreja em cada esquina. Por quê, bicho? Se Deus é um só. É que Deus é tão bom que Ele criou vários ambientes para que você encontre o melhor que você encontrou, que você fique, estabeleça as suas raízes e dali, nos ventos, na tempestade. Porque se você permanecer aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, vai ter tempo difícil, mas também vai ter tempo bom. Você vai passar trevas, mas também vai viver na luz.
Vai ter dia que você vai entrar sorrindo, mas vai ter dia que você vai entrar chorando. Por quê? Porque a vida é assim. O que eu não posso é hoje estar aqui, amanhã estar ali, depois estar lá, depois estou lá, depois eu vou para lá, depois eu vou para cá. Ou seja, a árvore não fica mudando de lugar, a árvore permanece firme, e é isso que faz ela produzir frutos. Ei, você só produz se tem raiz. Raiz. Fica trocando a raiz daqui de um lado para o outro para ver o que acontece. Morre. Você sabe por que tem muito crente morto? Porque não tem paradeiro. Não, é que eu vou ver aonde Deus fala. Deus fala no banheiro, Deus fala na casa, Deus fala no quarto, Deus fala dormindo, acordado, Deus fala onde Ele quer falar. Usou até um jumento para falar quando Ele quis. Ei, o problema é que Deus não vai ficar falando daqui e dali. Ele quer você firmado, permanecido, para que Ele permaneça em vós. Eu ia usar uma frase aqui, não sei nem se eu vou usar. Usa ou não usa? Olha que eu vou falar. Vou até tomar água. Acho que eu não vou falar, não. Falo? Vai ficar triste, não? Vou falar. Tem gente que acha que Deus é cigano. É cigano que fica mudando de um lado para o outro, não muda? Cada dia ele arma a tenda num lugar, já viu ou não? Você não é cigano. Você foi chamado por Deus para estabelecer raízes. Ele disse, permanecei e eu permanecerei em vós. Olha que ele diz, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Fala aí para quem está do seu lado, sem raiz, sem fruto. É por isso que às vezes a pessoa senta do seu lado e diga para ela assim, fulano, estou tão triste, estou pensando até parar de vir para a igreja. Quando a pessoa falar assim para ela, posso te ensinar uma coisa? Não. Prepara o codo, sabe o que é codo ou não? Deixa eu dar uma aula de espanhol. Cotovelo. Prepara o cotovelo, faz assim. É que agora como as cadeiras estão espaçadas, não dá muito. Né? Mas você fica esperando o dia de preparar. Vem cá, pastor. Você prepara o codo. Sabe o que é o codo ou não? Aprenderam? O que é o codo? E quando a pessoa disser para você assim, sabe o que é? Estou pensando em desistir. Dá um codo assim no bucho. E fala para ela, vai se converter. Porque Deus nunca deu uma palavra para você desistir. E se você é filho de Deus, quem é filho de Deus? A sua também não pode ser de desistência. Tem que ser de persistência. Você já chegou alguma vez aqui e falou, se eu quero desistir, ele falou, desiste. Eu quero separar do marido, separa. Já? Você já chegou alguma vez querendo, tô com vontade de matar, ele desmorra. Já? A não ser que for o caso da mulher, né? Ela falou, Senhor, faz tanto tempo que o Senhor não está comigo. Revela a tua palavra ao meu coração. Revela, Senhor. Aí ela abriu assim, vai te converter. Senhor, eu preciso de uma palavra. Aí Deus falou, a casa de Deus é o lugar onde você se encontra com Deus. Senhor, eu quero uma palavra. Mas tem que ser a palavra, não pode ser qualquer uma. É como se Deus fosse qualquer coisa. É como se Deus tivesse tempo para ficar perdendo tempo para falar aquilo que você quer ouvir. Não, Deus jeta a semente. Quem faz ela se romper somos nós. Aí a pessoa fica, Senhor, na verdade ela não quer a palavra. Ela vive pela emoção. Então ela quer alguma coisa que sacia aquilo. Ou seja, sabe o que ela queria ouvir? Ele vai voltar. Porque qual era a pergunta dela? Senhor, fala para mim, meu marido vai voltar? Deus não lê tarô, não. Isso aqui não é tarô, não. Isso aqui é Bíblia. Isso
Isso aqui é palavra do Altíssimo. É o sobrenatural se cumprindo na vida daqueles que creem. Isso aqui não é acho não, isso aqui é verdade. Isso aqui não é para a pessoa dizer, ai, será que vai? Não, isso aqui nunca falhou, nunca. Isaías 55, põe aqui para mim, olha o que é que Deus diz. Deus está falando aqui agora, 55:8, presta atenção que está escrito aqui, ó. Coloca aqui rapidinho, olha o que é que diz. Diz assim, porque os meus pensamentos não são. Diga assim para quem está do seu lado, Deus não pensa como você. Ainda bem, fala. Que tem hora que a gente pensa umas coisinhas. Deixa eu terminar a história da mulher. Aí Deus mandou uma palavra para ela, Judas se matou. Aí ela veio na igreja, pastor, e agora? Dá vontade de falar, se mata. Não é isso que você queria? Olha lá. Porque os meus pensamentos não são vossos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quer que eu falo hoje ou deixo para domingo que vem? Tem certeza? Eu estou afiado. Fala? Fala aí para quem está do seu lado, então, para mim nem olhar para você, que eu vou falar. Fala. Pode falar? Fala aí para quem está do seu lado e diz assim, ó, não pensa que Deus te trouxe nessa igreja, nesse lugar, para continuar andando como você andava. Ou muda, ou não finca raízes. Você vai olhar do lado daqui um dia, cadê o fulano? Se foi por quê? Porque árvore que não tem raiz o vento leva. E quem tem raiz? Permanece e Cristo permanece nele. É assim. Falei que ia falar. Quer mais um? Vai lá. Passa outro. Porque assim como os céus são um. Fala para quem está do seu lado. Mais uma vez, Deus não é desse mundo. Ele é sobre este mundo. Porque como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos. Senhor, me dá um carrinho. Deixa eu falar, ai, infeliz. Ele quer um carrinho, eu quero dar um carrão. Ai, Senhor, me dá uma casinha. Ele quer uma casinha, pastor Ender. Ele quer uma casinha. Ai, que vontade de dar uma casinha na cabeça dele. Eu quero dar uma casona. Negocie. O que negocie? Os caminhos de Deus. Deus é sobre. Sobre. Mais alto que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais alto que os vossos. Passa aí, continua. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Eu não sei se você entendeu, mas Deus é que está derramando aqui agora, semente para o semeador, para dar pão ao que está comendo. Continua. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Quer dizer isso, bispo? Que a palavra de Deus não vem vazia, que quando ele lança a semente dentro de você, é para se romper. Por que não se rompe, bispo? Porque eu não posso olhar a palavra. Às vezes, a gente vai se acostumando tanto com as pessoas, que a gente vai se tornando íntimo das pessoas e acha que amigo das pessoas. E assim acontece em casa, assim acontece no trabalho. Por exemplo, no trabalho é muito mais fácil, porque a gente passa mais hora dentro do trabalho do que dentro de casa. Esse dia eu fui atender um casal, que o cara
foi dar um abraço na mulher e falou o nome da mulher que trabalha com ele. Ele falou, bicho, você pode falar com a minha esposa? Eu falei, vou na missão impossível. É missão impossível. É ou não é? Imagina. Né? Chama sua mulher, pastor. Vamos dar um abraço aqui. Chama Joana. Já pulou lá, você viu? E você sabe o que é que eu não entendo? É que Deus dá umas missões assim para o pastor. Que, como é que eu chego lá para a mulher e falo, ô, dona Joana, que não é, aliás, como é? Ô, Denise, que não é a Joana. O que é que eu falo? Fala aí. E gozado que a mulher está assim esperando. Me convença ou eu mato os dois. A gente passa muitas horas, não é? Sim ou não? Mas cuidado, viu? Por isso tem que renovar a mente todo dia. Os pensamentos, purificar. A gente passa muito tempo fora. Isso vai trazendo, como aquele lugar, a gente começa a se familiarizar tanto com ele, que aquilo vai começando a se tornar, parece a nossa casa. Não é assim? As pessoas parecem que são amigos, parece que a gente é companheiro ali. E na igreja também acontece isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Olha aqui para o bispo. Eu não estou aqui para ser seu familiar, para ser seu amigo, para ser seu companheiro. Eu estou aqui para ser o lavrador que faz a semente de Deus lançar sobre a sua vida e romper coisas sobrenaturais. Por isso, cada vez que você entrar por aquela porta, você vai receber uma palavra nova da parte de Deus, para que isso se rompa na sua vida, como aconteceu nesta palavra. Quando Jesus morreu na cruz, antes de ele morrer, ele podia ter morrido, mas antes de ele morrer, ele disse, está consumado. Pá, pá, lançou a palavra, morreu e o véu se rasgou. Quem está entendendo? Um homem chegou para Jesus e disse, Senhor, um centurião chegou para Jesus e falou, olha, o meu servo está em casa, está doente. Se o senhor der uma palavra, basta uma palavra, ele vai ser curado. Jesus falou, eu vou lá. Ele falou, não precisa. Basta que o senhor dê uma, está curado. Ele foi curado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, quando Jesus veio nessa terra, mesmo sendo homem, Deus era encarnado nele e ele era a palavra. A mulher, quando chega com hemorragia em Jesus, toca na orla do manto, ela não toca no homem, ela toca na palavra, e aquela hemorragia vai embora. Quando você entrou por aquela porta, você entrou precisando do sobre, e o sobre está todo dia lançando uma palavra para romper o sobrenatural na sua vida. Cuidado, para você não começar a transformar o sobre em natural. E como que eu não faço isso, bicho? Com as minhas raízes fundamentadas. Com as minhas raízes firmes. E raiz presa é compromisso. O que é raiz presa, bispo? É eu saber. Por exemplo, está vendo essa árvore aqui? Se eu jogar ela para lá, ela vai mudar de lugar? Se eu bater nela, ela vai mudar de lugar? Se eu arrancar uma... Tadinha da árvore, não vou arrancar não. Se eu arrancar uma folhinha dessa, ela vai sair do lugar? Não. Eu posso depenar ela todinha, ela vai sair do lugar? Não, porque as raízes estão fundamentadas. Você pode passar o vento que for, mas se as suas raízes estão fundamentadas, Deus nunca vai abandonar você na hora que você precisar do sobrenatural. E hoje,
Eu quero convidar você para orar comigo. A você que quer fazer um voto com Deus. Amém? Que voto, bispo? Um voto com Deus, de fundamentar raízes. Você está vendo aqui as jardineiras? Hã? Quem está vendo aqui? Aqui dentro tem... Pega aí, pastor, uma, que você pode baixar aí com o microfone, se eu baixar aqui, ele estoura. Pega aqui, ó, aqui. Vira aqui frente aqui, seu Luiz. Pega um pouquinho do que tem dentro aí. Olha o que tem aqui. Terra. Cadê a semente, pastor? Oh, Jesus amado. Eu quero só semente, não é envelope não, pastor. É semente, semente. Isso, ó. Eu quero convidar você hoje para fazer um voto com Deus. Em dizer, Senhor, eu vou estabelecer minhas raízes. E você vai plantar aqui nessa terra. Isso quer dizer que você vai fazer um voto com Deus de se fundamentar, se firmar em Deus. E essas jardineiras, elas vão ficar aqui no altar. Não tem os obreiros da igreja? Tem o pessoal que é do apoio, que ajuda? Não tem? Todo dia, quando eles chegarem, qualquer um, pastor, bispo, a ordem que eu dei hoje ao pastor Henrique, quando ele chegou, foi: ninguém pode fazer nada na igreja antes de vir aqui e orar pelas sementes. Quem está entendendo? Regar as sementes. Porque estas sementes que serão plantadas aqui vão dar frutos como nunca deram. Deus vai pegar essa palavra e vai pegar esta semente e vai começar a fazer romper coisas que nunca foram destravadas, vão começar a ser destravadas. Mas lembra, vai ter dia que vai ser de glória, mas vai ter dias que vão ser de tristeza. Vai ter dias que a gente vai rir, mas vai ter dia que a gente vai chorar. Ou não? Sim ou não? Tem dia que você vai chegar aqui e vai dizer, bicho, está tudo bem? Não, não vai nada bem. Hoje está tudo difícil, bicho, que eu passei por isso, fui mandado embora do serviço. Deus vai liberar uma palavra, porque você é fundamentado, você tem raiz. E o seu fruto, a sua semente primeiro cresceu para baixo, não foi para cima. É daqui que ela começou a produzir. Então, o vento que derrubou tudo daqui, não tem problema, porque aqui você pode arrancar tudo, que o que está aqui é o que vai fazer renascer de novo. Então, se alguém pisar em você, se alguém afundar você, você é como fênix, afunda e renasce das cinzas. Tem raiz. Amém? Só que ter raiz não quer dizer obedecer isso aqui da metade. Obedeço só a alguma coisa que eu creio. Obedecer isso aqui é obedecer de trás para frente, de frente para trás. Obedecer isso aqui é quando você anda na presença de Deus e obedece a Deus de todo o seu coração. Tem semente aí, pastor? Tem bastante? Tem mais 1000? Porque é aí que nós vamos plantar aqui. Ô bicho, mas só tem aqui esse povo. Mas vai ter 1000. Escuta o que eu estou dizendo. Antes desse ano virar, você vai ter que reservar lugar para entrar na igreja. Porque Deus vai plantar tanta vida, tanta vida, tanta vida. Você vai ver tantas coisas começar a acontecer. Porque Deus não fez você entrar por aquela porta. Para o natural, mas pelo sobrenatural. Obreiros, pessoal do apoio, todos, ninguém pode fazer nada na igreja sem orar, não é isso? Não é essa a instrução? Antes de fazer tem que o quê? Tem que orar. Onde for pôr a mão, tem que. Agora é o seguinte, além de orar, a sua oração tem que dizer, Senhor, abençoe a sementeira, porque aqui estão plantadas vidas que vão produzir fruto. Talvez você pode estar lá do outro lado, lá na sua casa, talvez nesse momento que alguém vai estar orando por você aqui, você está passando pelo pior momento da sua vida.
Talvez algo vai acontecer, mas a oração de um justo aqui vai estar te trazendo livramento lá. Sabe por quê? Porque aqui não é uma igreja. Aqui é um solo onde Deus te plantou para você colher frutos. Só que os frutos não começam de cima para baixo. Nós é que erramos a forma. Nós chegamos na igreja, queremos já pegar a manga pronta. Só que Deus fala, peraí, deixa eu te ensinar uma coisa. Comigo você não pega a manga pronta. Comigo você tem que plantar a semente, esperar o pé crescer, para que você coma a manga. E eu vou dizer uma coisa para você. Depois que você aprende a fórmula, nunca mais sua vida vai ser igual.